Bom dia, dando sequência às sessões clínicas do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Souza Aguiar. Hoje o tema é contusões cerebrais, quando e como operar. Sou César Augusto, sou R2 de Neurocirurgia do Souza Aguiar. Uma breve introdução. As contusões cerebrais são as lesões intracranianas traumáticas mais comuns, ocorrendo em torno de 45 a 60% dos casos. E em 20% dos casos de traumatismo craniano grave, ela está associada a outras lesões extraaxiais, ou extradural ou subdural. Trata-se de um dano cerebral devido a graus diversos de isquemia, necrose e hemorragia que envolve o córtex e a substância branca adjacente. E decorrem do impacto do encéfalo contra o crânio, principalmente nas regiões frontobasais, temporais e occipital, onde existem as inúmeras proeminências ósseas que, devido ao impacto do encéfalo, levam a essas contusões. Existem as lesões de golpe, que são aquelas do lado onde existe o golpe no crânio, e as lesões de contragolpe, que são no diâmetro oposto ao golpe, que em vários casos, acabam até sendo maior que as lesões de golpe. Na literatura e na própria vida prática é muito difícil de diferenciar a contusão hemorrágica de um hematoma intraparenquimatoso. E isso a gente vai acabar descrevendo os dois de uma forma comum aqui nessa aula. Essas lesões apresentam um comportamento dinâmico, né? Geralmente, no momento do trauma, a gente não consegue, em muitos casos, a gente não tem a formação completa dessas lesões e elas podem se expandir, coalescerem, principalmente nas 12, 24 horas após o trauma e principalmente pacientes com história de discrasia sanguínea e etilismo. Um outro comportamento dinâmico dessas lesões é que, geralmente, por conta da toxicidade dos radicais livres formados devido à degeneração sanguínea e também das áreas de baixo fluxo que envolvem essas lesões, normalmente tem-se a formação de um edema que tem lá seu pico entre 7 a 10 dias subsequentes, o que muitas vezes determina aí uma monitorização avançada, prolongada da PIC, um cuidado muito maior por dias prolongados desses doentes. O quadro clínico desses doentes não existe uma síndrome clínica característica, vai variar muito de acordo com o grau do impacto, o grau do trauma, o volume das lesões. Então, pacientes com pequenas contusões podem apresentar esses assintomáticos e normalmente apresentam um prognóstico neurológico favorável, muitas vezes a maioria é tratado apenas clinicamente. Podem produzir sinais focais quando em áreas eloquentes ou estarem evoluindo com focos epileptogênicos mais tardiamente. E nos casos de contusões maiores, aquelas com efeitos de massa, geralmente apresentam-se com pacientes em comas com escala de Glasgow abaixo de 8, e também sinais de hipertensão intracraniana ou sinais de herniação cerebral, principalmente naquelas contusões temporais, onde até mesmo com uma PIC normal o paciente pode apresentar uma herniação de umbus. O diagnóstico na emergência, onde a gente tem a maior, o exame mais disponível é a tomografia de crânio, e seria melhor até para avaliar fraturas associadas. Então a ressonância, além da baixa disponibilidade, a tomografia evidenciaria maiores informações para a gente. Então as contusões e os hematomas intraparenquimatosos se definem como uma lesão hiperdensa, geralmente acompanhando a convexidade craniana, no caso das contusões, e geralmente com um halo hipodenso que reflete aquela área de baixo fluxo cerebral e mais tardiamente o edema que isso pode levar também. E é aconselhável, então, sempre ser repetida dentro de um intervalo. Isso é variável, em algumas literaturas entre 4 e 8 horas, outras literaturas entre 12 horas, ou a qualquer momento, se uma piora neurológica. Isso se descreve principalmente por uma queda do Glasgow maior ou igual a 2 pontos.
E esse intervalo é repetir justamente por aquela questão de, no momento inicial do trauma, às vezes a gente não tem a formação completa da lesão. Então eu trago algumas tomografias de crânio, onde a gente consegue observar uma lesão hiperdensa na região temporal, nas fotos acima na região temporal, acompanhando a convexidade do cérebro, justamente áreas que têm proeminências ósseas, configurando um achado de uma contusão cerebral temporal, uma contusão frontal também à direita, e a gente consegue observar bem a área de hipodensidade em volta desse hematoma, que a gente consegue, a área de baixo fluxo cerebral. Nesse caso, sem grandes efeitos de massa, a gente vê as cisternas da base abertas, nos casos do temporal, não tem uma herniação presente. Esse paciente pode ser mantido apenas em observação e uma tomografia de controle depois de 8, 12 horas ou antes, caso necessário, e apenas medidas clínicas, medidas posturais. Aqui já é um outro caso, não é muito incomum, na literatura se chamaria da explosão do lobo temporal, né? A gente consegue ver diversas áreas de hiperdensidade, com lesões que podem se coalescer ainda, associada a um hematoma extraxial, a princípio um hematoma subdural, com efeito de massa, um edema hemisférico, com efeito de massa, com desvio de linha média, cisternas da base totalmente comprimidas. Então, nesse caso aqui, esse paciente deve ser tratado cirurgicamente, né, e associado aí aqui divergem aí na literatura, mas uma craniectomia descompressiva, necessariamente pelo efeito de massa do edema hemisférico, e às vezes associar até uma lobectomia temporal nesse caso. Um outro caso onde a gente vê as lesões até em algumas literaturas chamam em sal e pimenta, né? São diversas contusões, e aqui a gente traz até uma lesão hemorrágica em núcleos da base. E esse seria o hematoma itaparenquimatoso decorrente do trauma, que não seria diretamente do impacto do encéfalo com o crânio, mas sim por um efeito de aceleração, desaceleração, levando à ruptura de pequenos vasozinhos da substância branca e da profundidade do cérebro, e levando a esse hematoma intraparenquimatoso. Nesse caso também com bastante edema bilateral, cisternas das bases comprimidas, presença de hemoventrículo também, tudo isso configura com o pior prognóstico desse paciente. Também com indicação cirúrgica. Aqui no caso, um edema bilateral seria uma boa indicação de uma craniotomia bifrontal até para esse caso. Aqui um outro caso, onde a gente tem lesões bitemporais, contusões bitemporais, também com bastante edema, cisterna da base também comprimidas. Então aqui a gente pode tratado cirurgicamente esse caso. Nunca esquecer das medidas clínicas anteriormente, mas esse caso também tem que ser tratado. A gente vê compressão uma hérnia de uncus já com a cisterna bem fechada. Acredito que a gente sempre pode se guiar, nesse caso, ou guiar pela drenar a maior lesão e fazer uma hemicraniectomia, ou às vezes até uma bifrontal nesse caso. Acredito que aqui um benefício maior seria drenar a maior contusão e fazer uma hemicraniectomia. Aqui um caso de uma contusão bifrontal, né, que é a tomografia do lado direito, a gente mostra que essa área de edema se estende até a corticalidade, né, essa área de baixo fluxo. Aqui o paciente também com uma indicação cirúrgica óbvia, uma destruição dos lobos frontais. Então, nesse caso aqui, ainda a gente não tem o agrado das tomografias dos cortes mais baixos, mas apresentavam cisternas mais abertas. Apenas a drenagem da contusão aqui já poderia oferecer um bom espaço para esse cérebro sem a necessidade de uma cranectomia descompressiva. Então, o tratamento a gente já passou um pouco por cima dele, mas antes de qualquer proposta cirúrgica, o paciente na sala ainda da emergência, os tratamentos clínicos, né? Providenciar uma ventilação adequada para esse paciente, uma estabilização hemodinâmica, porque só é isso, depois disso que a gente pode realmente ver o status neurológico do paciente.
caso necessário, sedação, analgesia, um controle eletrolítico rigoroso, as medidas posturais, nos casos de uma hipertensão intracraniana, a cabeceira elevada, o controle glicêmico ou nutricional quando possível, e nos casos de indicação de monitorização de pique, também está instalando essa monitorização, e a profilaxia anticonvulsivante, justamente porque são lesões que envolvem o córtex cerebral, são focos epileptogênicos e uma convulsão nesse paciente pode ter uma evolução catastrófica. No nosso serviço a gente segue as orientações da Neurosurgery, né? Então, basicamente seria pacientes com lesões pequenas, sem efeitos de massa, com status neurológico bom, né? Sem sinais focais, quando tem indicação de pique controlado com medidas clínicas, esses pacientes podem ser tratados apenas clinicamente, com tomografias seriadas e controle desses parâmetros clínicos. E os pacientes cirúrgicos seriam aqueles pacientes com lesão com efeito de massa, deterioração rápida do estado neurológico, pique refratária, hipertensão intracraniana refratária a tratamentos clínicos e buscando mais objetivamente o volume dessas lesões, descreve-se aí lesões maiores que 50 centímetros cúbicos têm que ser evacuadas, apesar da alta taxa de mortalidade. Só que isso tem que levar muito em conta a localização desses hematomas. Hematomas temporais ou frontais, normalmente acima de 20 ml, no nosso serviço a gente já começa a fazer a drenagem dessas lesões, principalmente se tem um efeito de massa, com desvio de linha média acima de 5 milímetros ou cisternas basais comprimidas. Então, apesar do volume, a principal questão a ser avaliada é a localização do hematoma, principalmente aqueles hematomas temporais, que às vezes até com a pressão intracraniana normal podem fazer uma herniação e compressão do tronco. As técnicas a gente pode utilizar então desde uma craniotomia e apenas a drenagem da contusão, quando não há uma indicação de uma craniotomia descompressiva, ou está associando aí as craniotomias descompressivas quando tem um efeito de massa muito importante, além do tamanho, além do volume daquela lesão. Então, uma outra coisa que eu trago aqui são as contusões da fossa posterior, que não estão nesse capítulo da Neurosurgery. Tem que ser sempre, às vezes é muito difícil a gente visualizar algumas lesões da fossa posterior por conta da imensa quantidade de artefatos do assoalho ósseo que nessa região. Então sempre está desconfiando com obstrução do quarto ventrículo, com uma hidrocefalia supratentorial ou até mesmo um desvio desse quarto ventrículo. E a indicação cirúrgica são lesões com diâmetro maior ou igual a 3 centímetros, devem ser evacuados. Então as propostas cirúrgicas, como eu já tinha dito, é a craniotomia, a drenagem da contusão do hematoma, ou a craniectomia com uma lobectomia, no caso de uma explosão do lobo temporal, ou associada em uma craniectomia descompressiva, bifrontal, hemisférica, dependendo do caso, com ou sem remoção da lesão parenquimatosa. Isso às vezes, quando uma lesão do lado dominante, você ainda quer deixar um tecido mais profundamente viável, e pode ser fazer apenas a descompressiva e deixar aquela contusão ali sem que você retire áreas cerebrais ainda viáveis. Então aqui a gente demonstrando que a hemicranectomia descompressiva, a gente faz uma incisão em Becker, sempre procurando pegar toda a lesão e ainda estendendo a área da craniotomia para fazer uma duroplastia alargada, dar um bom espaço para esse cérebro. E a principal parte é liberar bem a parte do frontal baixo, ou do temporal baixo. E aqui o esquema da craniotomia bifrontal também tem que descer até o temporal ali para a gente dar um bom espaço para o cérebro.